Não está fácil a vida do pastor Silas Malafaia desde que o seu nome foi incluído naquele inquérito. A pauta da grande mídia foi exatamente esse assunto, e principalmente agora depois dessa busca e apreensão do celular dele, mas principalmente depois que vazaram, né, aqueles áudios. A Polícia Federal deve ter vazado aqueles áudios em que expõe a forma como Malafaia fala com o Bolsonaro, sobretudo a respeito também do próprio filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. E a mídia, a grande imprensa, obviamente, vai atrás de mais coisas, né? Vai continuar cavando qualquer coisa que possa, de alguma forma, trazer um fato novo sobre o pastor Silas Malafaia. E a coluna do Tássio Lohan, no Metrópolis, dessa manhã, traz essa matéria aí, ó. Dívida de Malafaia com a União dispara 483% e chega a 17 milhões de reais. Essa é talvez uma das principais notícias do dia relacionada ao pastor Silas Malafaia, porque se trata de um valor exorbitante, né, para um líder religioso de uma igreja que, embora não tenha a expressão de outras grandes denominações, mas é uma igreja importante, tem um número significativo de membros e de filiais espalhadas não só pelo Brasil, mas também em alguns países do mundo. Essa é a matéria, vamos ler, aqui está a foto do pastor Silas, na mira da Polícia Federal. O pastor Silas Malafaia, dono e fundador da Igreja Assembleia de Deus. Não é verdade, né? Ele não é fundador da Assembleia de Deus, se trata da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mas é uma igreja que era a Assembleia de Deus da Penha, né? Era presidida pelo sogro dele, depois que o sogro falece, e aí o Malafaia, se não me engano, em 2010, muda o nome para Advec, mas ele não é o fundador da igreja, né? Acumula dívidas tributárias com a União, que somam mais de 17 milhões de reais. Quase a totalidade desse valor, 16 milhões 983.200 reais e 80 centavos, para ser mais preciso, é devido pela editora Central Gospel Limitada. A empresa foi aberta há 26 anos por Silas Malafaia e a esposa, a também pastora Elisete. E em 2019 entrou em recuperação judicial. Uma outra pequena parte, de 46 mil, alguma coisa, é devido pela Assembleia de Deus, pela ADVEC, né? Aí o montante devido à União pela editora inclui 6,9 milhões em débitos previdenciários e 10,1 milhões em demais débitos, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, consultados pela coluna. O valor é 843%, isto é, quase 10 vezes maior que a dívida ativa à União da Central Gospel em 2021. Naquele ano, a empresa devia cerca de 1,8 milhões. Então subiu, né? O valor foi aumentando. No processo de recuperação judicial, a Central Gospel tem arcado com outras dívidas que somam 15,6 milhões. Nesses casos, os credores são dezenas de empresas, de microempreendedores e grandes bancos, e trabalhadores, não mais a União. A coluna Silas Malafaia reconheceu ambas as dívidas. Em relação aos débitos tributários com a União, afirmou que seus advogados estão em processo de negociação para quitá-los. Abre aspas, sobre os outros credores, eu já estou pagando na recuperação judicial, que já foi concluída, já foi homologada. Já estou pagando há 2 anos, fecha aspas, complementou o pastor. O advogado dele também manifestou sobre o assunto. E aí, no final da reportagem, vai ter a nota na íntegra. Entenda a investigação da PF envolvendo Silas Malafaia. Como eu disse, né? A grande mídia vai estar sempre fazendo um gancho para, de alguma forma, lembrar a respeito dessa investigação, do fato do nome do pastor Silas estar ligado a isso. E a própria matéria da coluna faz isso também, né? O pastor Silas Malafaia teve o celular apreendido logo após desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, vindo de Lisboa, na quarta-feira. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o líder religioso teria atuado em ações coordenadas de desinformação e pressão sobre integrantes do judiciário para favorecer interesses do grupo ligado ao ex-presidente. O mandado de busca e apreensão foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E aí segue ainda falando a respeito disso. E aí embaixo tem a nota do advogado que traz aí a posição um pouco mais completa, digamos assim, do Malafaia a respeito dessa dívida, a dívida de Malafaia com a União, que disparou com 843% e chegou a 17 milhões de reais, conforme publicado pelo Metrópolis. Agora veja que interessante, nós estamos falando de uma dívida, e aí envolve, né,
com a União, com fornecedores, etc, 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 mas a própria Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo da Penha, que é presidida pelo pastor Silas, nós já estamos falando sobre isso aqui há um tempo, também está com outras dívidas, que são as dívidas da folha de pagamento, né? Você tem vários funcionários, tinha pelo menos até semana passada, que estavam sem receber os seus proventos. Pastores também estariam com salários atrasados, e mesmo assim eles ainda têm que ir lá na igreja, aplaudir e defender o pastor Silas, é óbvio, né? Para defender, obviamente, o seu próprio quinhão diante de tudo que está acontecendo. E aí ainda precisam vender a narrativa de que se trata de uma perseguição religiosa, o que vem acontecendo contra o líder religioso. Nós entrevistamos aqui, essa semana você deve ter visto, o pastor Antônio de Paula, entrevistamos o deputado Marco Feliciano, nós entrevistamos também o advogado Maria Marra, com a ajuda do radialista Fábio Filho, que também é repórter no Assembleano de Valor, e também entrevistamos o pastor Daniel Batista. Foi uma tarde, né, uma maratona ali que a gente fez, segunda-feira. Faremos outra também, com outros convidados, onde todos eles falaram naquele momento a respeito dessa situação envolvendo o pastor Silas Malafaia. O link eu vou deixar aqui no final do vídeo para você poder assistir também essa entrevista. Brilhante, né? Eu achei muito, muito interessante, muito boa. As falas de todos, parte defendeu o pastor Silas, outra parte não, mas o que a imensa maioria concordou é que se trata, sim, de uma perseguição política, né? O Feliciano até tentou um pouco meio puxar para o lado da ideia da perseguição religiosa por ser um líder religioso. Ele citou o fato de que um caderninho de sermões, né, o sermonário do pastor Silas havia sido apreendido. Então, o pastor Marco Feliciano, deputado e pré-candidato ao Senado, ficou mais na ideia de dizer que sim, é uma perseguição religiosa. Já o Altônio, que também é deputado federal, Altônio de Paula, foi por outro caminho, né? Ele defendeu que não é uma perseguição religiosa, é uma perseguição política, sim, mas não uma perseguição religiosa. E nesse momento, eu imagino que há um grupo, né, um pouco quer dizer, que esse assunto está um pouco mais dividido, mas talvez a imensa maioria, não temos dados oficiais para apresentar, mas talvez a imensa maioria dos brasileiros concordem que sim, é uma perseguição política, mas não é uma perseguição religiosa, né? Não se trata de uma perseguição religiosa contra o pastor Silas Malafaia. Agora, como eu disse, o telefone do pastor Silas agora está sob o poder da Polícia Federal, que neste momento está se debruçando sobre as conversas, sobre as ligações, etc, 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 as mensagens, né, que ele tem trocado, não só com Bolsonaro, obviamente, com qualquer um, né, porque a Polícia Federal tem acesso ao telefone, então o que tiver ali, eles vão ter acesso a imagens, a vídeos, a áudios, a textos, a absolutamente tudo. E fica aquela grande interrogação. O que a Polícia Federal vai encontrar no telefone do pastor Silas Malafaia? O que vai vir dali, né? O que vem dali? O que vem do telefone do pastor Silas? Há quem diga que ele é muito inteligente, muito habilidoso, já estava preparado para isso. Pode ser que tenha apagado algumas conversas pessoais, alguma coisa que pudesse o comprometer, se é que havia isso, né? Algo que comprometesse a sua biografia de alguma forma. Mas não sei, confesso que eu não sei. Não sei nem se tem, né, alguma coisa realmente negativa. Saberemos em breve, porque como ele agora é investigado, essa investigação vai chegar a um resultado, esse relatório vai ter que ser enviado para o STF um momento ou outro, e aí, possivelmente, se houver alguma coisa que desabone a conduta do pastor Silas Malafaia, nós iremos sim a saber, né? Nós seremos informados, porque a mídia certamente terá acesso a todo esse material, e aí, mais uma vez, né, o nome dele, né, passará como está passando agora, por um escrutínio público, né? A mídia vai cada vez mais fundo. Dívidas e mais dívidas e mais dívidas se acumulam à medida que novos templos são abertos, novas congregações são inauguradas. Ele vem de Lisboa, né, em Portugal, exatamente porque estava inaugurando a ADVEC lá em Portugal, né? Passou o final de semana lá e quando volta ele tem essa triste surpresa de ser abordado pela Polícia Federal. Quer dizer, a igreja avança por um lado, mas por outro as dívidas também vão junto, o que pode, depois de toda essa investigação que está sendo feita, também apresentar uma situação que muita gente não espera, né? Poderia ser, por exemplo, as dívidas que vão para além do que se imagina, além de outras coisas.
além de outras situações. Então vamos acompanhar, vamos seguir acompanhando toda essa situação envolvendo o pastor César Malafaia. Como disse, na segunda-feira teremos outra rodada de entrevistas aqui no canal. E aí, se você quiser acompanhar, já se inscreve, ativa a notificação. Quando a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado e vai poder acompanhar, comentar, interagir. E vai ser um prazer imenso ter você com a gente. Por enquanto, a gente fica por aqui. Não sai sem deixar o teu like. E aqui, vai aparecendo aqui do meu lado, o vídeo exatamente com a rodada de entrevistas que a gente fez com todos os nossos convidados. Clica aqui e assiste. Eu te encontro lá.